Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Cora, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é uma entidade interna dentro do ser humano, também uma entidade espiritual que revoga, né, todo ano ou todo momento, porque tanto a estabilidade quanto a instabilidade humana está dentro do seu propósito interno. O ser humano, ele vive num ambiente, mas o ambiente que ele vive depende da sua tradução mental, não é? Da sua tradução, ou seja, tudo que é externo é dado ao homem através daquilo que ele tem do recorte do mundo e das suas sensações. A Torá fala das sensações no coração, não é, que vai além das sensações físicas. Quanto aos desejos, que é a priorização da própria Torá, vai depender do Cri. Como eu estava conversando com uma aluna, a Iris, eu falei, olha, a gente tem essa coisa do pecado, né? O pecado, como a gente não entende bem a Torá, a gente tem essa coisa do pecado, porque o Eterno fala, eu criei o mal e criei a Torá como tempero. Né? Qual a ideia aqui? O mal em si é a recepção. O bem total é a doação. O homem, como a gente vai entender agora, a gente vai estudar sobre a letra no nome Cora, a gente já falou do Kuf e do Reit, sobre idolatria e etc. Por incrível que pareça, hoje a dona Catarina leu o Terlim 31, onde no versículo 3 ou 4 ali, falou sobre a rede, a armadilha, não é? Exatamente dessa questão de livrar da armadilha, da rede. Pois bem. E então a gente tem uma composição de que cada ser humano tem os seus desejos. Esses desejos, muitas vezes, são, não é? Somatórias do seu organismo, mas o seu organismo em si, não é? A sua forma física, ela é controlada pelo seu cérebro. O cérebro é que define para as pessoas aquilo que ela gosta e não gosta, sem nem ela saber o porquê. Exemplo, fulano gosta da cor X, Beltrano gosta da cor roxa, fulano não gosta de tal comida, o outro fulano gosta, né, de tal comida. Veja, a pessoa não consegue definir, mesmo ela sendo CRI, porque ela gosta ou não gosta. Isso se dá também em referências sexuais, isso se dá em vários aspectos. O certo é
que cada um vai nascer configurado com essas questões, que muitas vezes não sabe dizer o porquê, e esse desejo já nasce embutido na pessoa. Então, ela tem o desejo dentro de si, e os desejos também podem ser muitas vezes, né, alastrados, ali, intensificados para o lado bom ou o lado mal. Só que a gente tem que entender a questão do bom e do mal para o aspecto divino. Enquanto nós vemos as coisas através desse recorte, o Eterno não vê assim. Nós temos um sentido muito amplo e biologicamente falando, lógico, agarrado à vida, e todo mundo quer viver, o Eterno não vê assim, o Eterno vê a vida como uma missão. Essa missão que o Eterno coloca sobre cada vida, ele já manda a pessoa formatada, não é, com esses dois sistemas chamados exatamente de correção a ser feita. Essa correção está dentro do homem, que é o único CRI no universo que pode misturar o bem e o mal, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo. A letra RET e a letra TET, na verdade, para se falar da letra RET, do nome de cor, a gente vai falar da letra TET. Inicialmente, a gente está dando essa explicação porque essa aula não será tão simples e também ela vai ter que ser fracionada. A gente vai entender um pouco das coisas hoje. E um dos piores erros que nós podemos cometer em relação à Torá e à Kabbalah, principalmente, é ler a Torá como um livro de histórias individuais. O termo da individualidade dos contos, que são simplesmente parábolas, ou seja, nunca existiram as histórias em si, elas trazem uma questão da formatação da Torá que foi escrita a nível de Atzilut, ou seja, um nível totalmente espiritual. E Atzilut, nós sabemos que está entre Keter e Rohimá, que são as sefirotes iniciais, e que, lógico, simbolizadas por planetas, mas todos esses planetas não são apenas uma maquete do universo, porque o sentido literal das sefirotes, lógico que incumbido pelos planetas, e Masais, e Tikunins, etc., ele é um DNA de todo o resto do universo. A ideia ali olha só, existe um universo amplo, mas o único planeta, né, o que a gente chama de ponto azul pálido no céu, que tem a vida e tem a questão da formatação para a vida, é o planeta Terra. O planeta Terra, biologicamente falando, é um planeta que já foi habitado por várias espécies. O próprio fator da Terra ter sido criada em 4,5 bilhões de anos, já chegando a ter 5 vezes ser destruída, para que nós pudéssemos, através do fator temporal, que deve ser entendido por nós, mas que não é algo palpável no mundo espiritual. Por isso que a Torá fala, já codificando ali vários termos, né, como a gente já falou, mas ela fala que para Hashem, o dia de ontem ou a noite que passou é como 1000 anos, não há diferença, quer dizer, a temporalidade em si no mundo espiritual não é muito, não é algo que exista, mas para nós, ainda apesar de ser uma ilusão o tempo, né, é uma condição, é uma forma de entendimento daquilo que é criado dentro da Torá como um sistema, veja, linear, ou não é mais horizontal de como nós seguimos a vida. Apesar de que a Torá não fala dessa temporalidade. A Torá ela fala de graus espirituais. Veja, é um tempo, a gente já viu a palavra Shaná, né, ano, tanto é que a palavra Shaná, ano, ela tem a mesma geometria da palavra Sefirot, ou Sefirá, para ser exato, 355. Então, a questão é exatamente essa, formatar, e para Hashem, a temporalidade não existe. Sabemos que
o dia, a noite, anos, etc., são regidos pelas estações, também por um período de 24 horas, e também, não é, pela rotação dos planetas. E que cada planeta em si tem o seu dia definido. Um dia na Terra é uma coisa, um dia em Marte é outra coisa, um dia na Lua é outra coisa, porque há um reger da questão dessa, né, do Sol do planeta e do Sol dar uma rotação, às vezes um ano é a volta, né, é o planeta rodando em volta do Sol, e a rotação que o próprio planeta faz, fazendo com que o Sol bata na sua superfície. Aí, no período desse ciclo de rotação da Terra, ele demora 24 horas. Né? E aí também existe um ano sinódico, que é o mais priorizado dentro das festas da Torá. Né? Então, veja, existe esse ano sinódico, que é diferente do ano solar. Pois bem, mas toda essa questão dentro da Torá, ela não deve ser entendida como, não é literal, é uma metáfora para a gente poder entender esses aspectos que a Torá diz. E como esse sistema, ele não é corroborado exatamente pela questão das estações. Então, nós temos as estações, temos os anos, ou o ano em si, mas veja, tudo metafórico, para que se entenda o mundo espiritual. A ideia é você saber que as pessoas estarão nesse mundo para cumprir por um determinado tempo. Por isso que a Torá fala, olha, a vida do homem, por mais que ele vive, é de 80, etc., tantos anos. E aí entra a história, né, de que a gente deve priorizar muito mais o espiritual do que o físico. Porque o próprio sistema físico do corpo, ele traz uma distração. Muitas pessoas estão cuidando do corpo, querem ter saúde, etc., etc. Mal elas sabem que com saúde ou não, quando chegar a hora, para alguns logo após nascer, 1 ano, 2 anos, 15 anos, 20 anos, com saúde ou sem saúde, quando elas forem chamadas, então acaba a sua missão. Acaba exatamente aquilo que ela veio fazer aqui. O próprio Boré, que é o único criador, ele mesmo tratará com essa pessoa para tentar trazê-la à realidade da alma, ou seja, para que ela possa entender o aspecto da sua missão nesse mundo, que não é priorizada justamente por causa das distrações. E nessas distrações, o corpo, que sempre deseja o melhor, não é? Se distrai em relação à alma e à sua própria missão. O Eterno, através de pancadas, ou no grupo geral, na humanidade, ou no próprio indivíduo, faz com que esse indivíduo possa voltar na sua missão. Ao mesmo tempo que essas pancadas são corretivas, e são já definidas pelo um espelhamento de uma vida anterior, ela também serve para agora levar a pessoa a buscar Hashem. Então, e nele mesmo que castiga, fica a pergunta, se a correção, o castigo, é uma correção, por que nós oramos, não é? Para que Deus acabe com o castigo, se ele mesmo está nos castigando? Parece algo, como é que eu posso, minha correção, o castigo, né, como a gente vê como uma correção, mas aquela correção para minha própria correção, eu teria que passar por aquilo. Qual é a questão de eu rezar para o Eterno tirar aquela correção de mim, não é? Na verdade, a ideia desse tipo de cobrança divina, ele vem para trazer-nos a questão de buscarmos e nos conectarmos com o Boré. É o único sentido. A conexão não tão automática, mas a nível ali de que tem que existir um tempo, não é, para você consertar o seu entendimento em relação ao Boré e todas as coisas. Demora-se, né? Para alguns, para outros nem tanto. Mas o fator
a ideia de que nós devemos voltar à fonte. A percepção daquilo que nós podemos ver, biologicamente falando, no sentido, não é, da ideia das coisas que são criadas, né? E criadas tem a ver com prótons, nêutrons, tudo aquilo que é palpável ou visível no nosso mundo, não podem, não é, te levar a um conhecimento interno do Boré. A questão aqui, como eu disse, ela não é ligada à força do que é físico, nem anos, nem tempo para fazer isso, aquilo, ou seja, a todo momento os sistemas espirituais estão abertos para que a pessoa possa fazer sua techuvá, que é mais básico, mais certo nós falarmos em Techuvah, voltar para a letra Rei de Binah. Com isso, em qualquer momento pode ser Yom Kippur. Você pode se arrepender em qualquer momento, não é? É entender do que se deve arrepender. A própria formatação do não entendimento da Torá leva a pessoa a ser um tremendo acusador em relação à vida do outro, não percebendo que todas as coisas são desenhadas pelo Boré. Veja, eu criei o mal e criei a Torá como tempero. A própria religião, ela vem dogmatizar o pecado. Então, o pecado, como é entendido por eles, é o sentido do pecado mais básico e escrito no primeiro nível da Torá. A própria questão do pecado, ele é formatado em 4 formas dentro da Torá, não é? Pechá, Avon, enfim, tem outros nomes, talvez a gente faça um estudo sobre isso. E, veja, está ligado a 4 níveis de estudo da Torá, 4 níveis de compreensão. Na verdade, o pecado é não estudar a Torá ou estudá-la errada. Esse é o nível maior. Quando a gente fala estudar ou não estudar a Torá, a gente não está falando simplesmente de um estudo acadêmico, um estudo técnico. A gente está falando de um estudo que realmente possa ter, não é, a construção de nos levar para o próximo passo. Esse próximo passo, o grau, ele não é uma temporalidade. Isso não condicionaria a verdade da Torá o que ela realmente é, mas a formatação da alma do indivíduo que está buscando o Boré. Tanto é que vários dos nossos sábios morreram jovens. O Arizal é um grande exemplo disso, morto aos 38 anos, porque havia terminado a sua missão. Para aqueles que não entendem Kabbalah e não entendem essas questões, eles vislumbram o final, a morte, porque é definido pela religião, ainda que, não é, se fala muito nisso, como o final, quando na verdade para a Torá é o início. Os mundos espirituais, tanto é que os nossos sábios vão falar, olha, a vida após a morte. A morte do corpo, caso o indivíduo tenha cumprido a sua missão, porque ele tem um fragmento da divindade, que é a sua alma, como a gente falou ontem, em vários níveis, Nefesh, Shirua, Neshama, não é? Hayá e Eridá, dividido em 4 mundos. Veja, o homem é uma entidade complexa, espiritualmente falando, e ele é também um pedaço do fragmento divino, da própria essência divina. Essa alma que se divide em vários aspectos, que não é individual, porque a salvação não é individual. Ela é individual no sentido de eu entender o meu aspecto de missão, mas ela é coletiva na questão de eu saber que toda a humanidade terá que se voltar para o eterno. Toda a humanidade irá ter que retornar, ou seja, fazer Techuvah. Se Deus, Hashem, né, nos deixa à vontade em relação
ao que vivemos aqui, nossa atenção não é chamada pelo divino, ou seja, se está tudo bem, está tudo feliz, está tudo necessariamente adequado àquilo que eu acho que é a verdade da Torá, então eu não preciso de mudança. A mudança, mesmo parece que a história, não é? A própria construção do planeta deixou, olha, a mudança dentro do próprio aspecto dos seres que viviam aqui, a evolução, como é chamada, elas dependeram de uma tensão em si. Os dinossauros, depois de sofrer uma tensão do frio, ou seja, muito frio, o seu DNA se desenvolveu e criou penas, e dali por diante vão tendo mutações. Veja, a mudança em si ela só é possível através de tensões, né? Veja, se eu desejo ser um ótimo corredor, eu tenho, não é, essa vontade, eu tenho que causar uma tensão, caminhar, correr, até que eu possa, não é, ter a possibilidade, através dessa tensão do esforço, de fazer com que meu corpo ele quebre as barreiras naturais. Não podemos também dizer naturais, mas quebre aquelas barreiras que eu estava anteriormente acostumado. E assim vai ser também na vida espiritual. Toda vez que nós lemos a Torá, como a gente vai entender agora, nós vemos tensões. O Zohar fala que Hashem não deixa um justo, um tzadik 40 dias sem passar por uma prova, para que a pessoa não cesse de rezar, não cesse de pedir borê por conexão. Não, essa é a verdadeira essência. Quando nós, então, conseguimos, e isso demora um tempo, né? Eu digo que sem um moré ninguém consegue, não adianta. Você pode estudar a Torá durante 40 anos, 50, 60 anos, sem um moré cabalista você não consegue entender. A coisa é densa e ela é totalmente diferente, é uma diferença de 360 graus. Então, a gente visa, então, na Kabbalah, na Torá, esse aspecto do entendimento dentro desses padrões entre recepção e doação. Com isso, a gente tem a Torá, que é um livro de leis. Na verdade, não se deve ler leis, deve ser, não é, orar, um livro de ensinamentos. Os ensinamentos não são físicos. Os ensinamentos são espirituais. Mas há uma percepção aí, né, que só podia ser trazida pelos nossos sábios. Shimon Bar Yochai, juntamente com mais 10 sábios, existe, lógico, o próprio Zohar, ele é todo codificado, ele é todinho codificado, existem várias codificações dentro do Zohar. A ideia é que conforme você vai estudando, esses segredos eles vão se abrindo para você, vai chegando ao seu entendimento. Por quê? Porque nem sempre que a gente lê alguma coisa, nem sempre que a gente estuda tecnicamente alguma coisa, a gente consegue compreender. A compreensão, ela só vai chegar exatamente quando abrir o Da'at. Ou seja, você pode ter uma aula hoje ou alguma coisa, você sabe, mas você não compreendeu. Não é essa ideia de Rohimá e Biná, não é? Então, sabedoria, entendimento, e aí chega na Da'at, que é compreensão. Então, muitas vezes você sabe uma coisa, isso pode se dividir também, você sabe alguma coisa porque você ouviu falar, como no caso de Jó, olha, eu ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço suas faces. Quando ele fala isso, ele fala dos julgamentos divinos, lógico, do qual ele passou, não é? E que foi implícito ali na sua história, justamente, que é uma história para toda alma, porque toda alma tem o Jó, que é o ego. A sentença de Iov, ela foi dada em Yom Kippur, por quê? Porque Iov, ele era a representação do ego. Então, quando nós estamos falando de Cora e começamos a falar desse nome através das suas
questões internas, ou seja, as letras que compõem o nome Kuf, Resh e Het. A gente falou sobre Kuf e Resh, falamos sobre a ideia, não é, da armadilha, do laço, ontem, da idolatria em si, que é, de fato, o ponto número 1 do pecado na Torá, idolatria. O problema é que se a idolatria não fosse um inimigo formidável, para que a Hashem falaria tanto dessa idolatria? O ponto é tão crucial que a ideia inicial do Bereshit é justamente sobre isso. Percebam que Rava, vamos ter aqui Rava como um lado da recepção, ou podemos colocar até mesmo, agora sim, dentro da biologia ou da fisiologia humana, o lado esquerdo, a ciência já prova, é recepção. São nossos sonhos nesse mundo, aquilo que a gente deseja, e etc. O lado direito é mais espiritual. A ideia é que, na história de Rava, cérebro direito e cérebro esquerdo, o cérebro esquerdo, que era Rava, o desejo da recepção, cobriu a doação, que era Adão, a parte masculina, e o sentenciou a também comer do fruto proibido. O fruto proibido em si não era bom nem mal, mas uma mistura do bem e do mal, assim como é um ser humano. A ideia, então, é que, nesse caso, o lado esquerdo, que era a recepção, cobriu o lado direito, e houve uma queda. Lógico que é muito diferente da questão de um castigo em si, mas foi um desejo que nós tivemos como almas e não desejaríamos viver como os anjos, ou seja, personalizados e robotizados pela questão de não ter o subconsciente e a questão da escolha em si. Com isso, a gente traz a ideia de que é uma ideia, lógico, no sentido espiritual da coisa, de que Rava, então, ela tem uma relação com o próprio serpente. E a ideia ali é que surge Caim. Caim, como exemplo, ele começa exatamente com a letra Kuf de Cora. E ele vai ser uma reencarnação, então, não é? Do próprio Cora, no nível... existe, na verdade, uma palavra na Torá, que a gente faz um acrônimo, onde Caim ele vai exatamente, não é, encarnar como 3 personagens da Torá. Eles são Cora, o Mitzrayim, não é? E também Itró. Isso é bem claro no capítulo 4 de Bereshit. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a palavra. E ele reencarna, então, exatamente. E aí é que a gente tem aquela ideia de espelhamento. Não é? Então, veja, a gente está no capítulo 4, e aí dá a luz, né? Ele ganha uma pessoa, ela tem uma arrogância aqui, ó, Et Caim, tá vendo? O nome Caim, Kaf, Yud, Nun, que são as letras envolvidas aqui. Depois ela dá a luz a Abel, não é? Haverá, então, a morte de Ravel por Caim. Podemos também interpretar que Abel e Caim, eles são, não é, a formatação da mesma alma, lado direito e lado esquerdo. E aí ele vai falar, o Caim vai falar, olha, Shem, meu pecado, tá vendo, da própria palavra que a gente falou, Avoni, mas Avon, meu pecado é muito gadol, é muito grande, ele diz para o Eterno, né? E o Eterno fala assim para ele, olha, o seu pecado é muito grande, não é? Você tem que pagar, e etc. E ele vai conversando com o Eterno, e o Eterno vai falando, olha, eu vou fazer com você uma coisa, eu vou te dividir, vou dividir a sua alma, para que a sua alma ela não possa pagar tudo sozinha, né? Ela possa se dividir em pequenos fragmentos. É o que aconteceu com a humanidade. Veja, a alma ela foi se dividindo dentro de Cris humano,
humanos, né? E ela, então, ela acaba tendo ali seu próprio pecado dividido, até que chegamos a uma mesma alma, né? Adão se divide em duas almas, Adão e Rava, depois tem os filhos, e aí vai se dividindo, né? Vai se dividindo, até chegar, não é, dentro da questão maior da reencarnação. Então, veja, eu estou tentando aqui achar a palavra, deixa eu ver se eu acho. E aí, não é? O que acontece? Ele reencarna, como esses três personagens, como a gente vai ver. Está aqui, Icam, né? Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 70 vezes. Então, está aqui a palavra que define, tá vendo? Exatamente, ó, é vingar-se, né? Então, isso tem a ver, tem a raiz na palavra Nakam, e tem a ver com, na verdade, a reencarnação desse processo individual de cada humano, mas por que não falar coletivo, não é? A coletividade aqui, ela traz a gente a questão de lembrarmos, né, que a Torá, ela é metafórica e que ela é um livro, não é, para a gente poder entender melhor. Deixa eu só, tá, voltou aqui, ó, tinha dado uma sumida. Entender melhor os nossos processos de reencarnação. Essa é a grande verdade. Veja, a questão aqui também, ela é muito mais ampla, porque quando a gente vê o termo Caim, a gente fica imaginando num único indivíduo, né, um único personagem. A gente tem um livro muito bom de se ler. É lógico que deve-se ter, né, uma boa ideia para poder navegar nesse livro. É um pouco complicado, ele ficou um pouco incompleto na nossa linguagem. A gente tem que fazer alguns consertos, né, principalmente em relação a alguns versículos que são falados. Mas por que eu cito o livro? Pela questão da gente poder, não entender esse livro. Eu acho que não é aqui, o Portão das Almas, mas não é esse, é um outro que a gente vai tentar abrir aqui agora, peraí. Então, olha, somente roda, não é? Deixa eu botar aqui Gilgul, eu acho que vai abrir melhor. Gilgul, não é? Que é o sistema chamado de roda, e que é exatamente como, não é, a gente chama o Portal das Almas, né? Exatamente como é falado. Tá difícil aqui, deixa eu ver, o Portal das Reencarnações está aqui. Pois bem, esse livro é um livro de Isaac Luria, não é? Na verdade, o Ari Hakadosh, e ele foi aqui traduzido pelo rabino Joseph Salton, a qual a dona Catarina conhece muito bem. Veja, então, quando a gente fala de Caim, parece que a gente está falando de um indivíduo, mas não é bem assim, não é? São aspectos da alma. A gente, inclusive, deve voltar a ler esse livro, né? A gente leu ele e a gente acabou muitas vezes, não é? Tendo algumas questões que não ficaram muito entendidas, e tudo tem que ser lido de novo, de novo, de novo. Não significa que a gente lê um livro lá atrás, a gente não vai lê-lo nunca mais. Na verdade, tem que se ter uma repetição, até que você tenha plenitude dentro do entendimento, porque senão você vai deixando os materiais para trás e não vai entendendo, né? Veja, então, existem várias e várias conotações, não é, em relação a vários rabinos que encarnaram com o aspecto da alma de Caim. Eu estou procurando aqui, ver se eu acho essa lista. Então, veja, não é uma pessoa que nasce com aspecto de Caim. São várias pessoas, são vários rabinos, vários seres humanos. Eles nascem, assim como muitos nascem com aspecto da alma de Abel, né? Eu acho que aqui essa lista de todas essas pessoas, está vendo? Todos esses rabinos
que nasceram, olha, eu estou passando rápido aqui, que eu não vou ler todos os nomes, mas só para vocês terem uma ideia, eles nasceram com o aspecto da alma de Caim. Então, veja, a pergunta que fica, então, veja, como que a gente, incrível, né, que na aula não era nada disso, e foi para esse ponto, olha como é que a gente não controla nada, né? Como que pode, então, a gente colocar como um personagem, e não um aspecto da alma de qualquer ser humano, que, dependendo daquilo que ele sabe, do seu recorte de mundo, e aí, como o assunto é Torá, o assunto é entendimento da Torá, ele pode seguir um caminho, não é? Que esteja ligado à Torá, ou seja, o condicionamento de entender o que a gente está falando aqui. No primeiro aspecto, é isso mesmo. Caim, não é? Itró, que está aqui, é descrito dentro do Yud, porque o Yud aqui tem som de I. Então, o Y, né? Itró, que é um personagem que era sogro de Moshe. Veja, ele encarna. E talvez você pense assim, poxa, é só uma simbologia, só é um acrônimo aí que a gente está falando? Não, existe toda uma história dentro da Torá que vai nos levar a entender isso, Midrashim, etc. Né? Não é só o nome, veja. Então, Itró aqui, ele é chamado aqui justamente pela questão do entendimento dessa reencarnação de Itró, tá vendo? Então, o Yud, tá vendo? Quando ele cita aqui, ó, exatamente, né? Aqui ele tinha acabado de matar a Vela. Então, quando ele cita aqui, ó, a palavra vingança, tá vendo? Que tem a ver o quê? Com reencarnação, porque o termo vingança aqui, ele é a questão de você reencarnar, mas não seria muito bem aquela vingança para destruição, castigo, mas para você consertar, tá vendo? Então, é vingar, e tem aí, então, a palavra Itró. O Itró, a gente sabe que foi o Itro, né, que era pai da Tsípora, não é? E que ele ajudou muito Moshe. E tem o Kuf, do nome Cora, veja, como a gente viu ontem, então, veja, Cora. O que acontece? O Cora, ele era um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote chamado Cora, ele foi quem teve um problemão exatamente com Moshe. Como a gente vai fazer agora uma navegação no livro da Torá, já, então o Cora foi aquele que teve problema com Moshe e ele tinha alcançado um nível alto no sacerdócio de Israel. O Mé aqui agora, ele significa Mitzrayim. Mitzrayim é como se chama o Egito, né? Então, veja, o Mitzrayim, ele é, então, também uma das reencarnações do próprio Caim, tá vendo? Então, veja, a alma foi dividida, qual a ideia? Olha, a alma do Adão foi dividida, então essa questão né, do Mitzrayim, do Itró, é a divisão da alma, como a gente vai entender. E o aspecto também que a pessoa nasce em relação à construção que ela tem que fazer do seu próprio aspecto de alma. Veja que não é algo tão simples. O sogro de Moshe era Itró, veja na palavra de cão, castigo, que era reencarnação. Tá, e aí a gente vai ter Cora, né? Cora, ele não se escreve muito bem assim, ele escreve, né, com CH aqui no final, mas às vezes pode ser, não é escrito assim também, Corash, né? Mas é Cora. CH faz som de R. Então, veja, Cora era o quê? Um sumo sacerdote, né? Um Cohen. Então, veja, ele era um Cohen e ele tinha ciúmes. A gente viu que é tudo uma metáfora também. Agora, a questão da metáfora, ela deve ser entendida por uma história interna, dentro de todos os seres humanos. Vamos perceber, então. E o Mitzrayim? O Mitzrayim, que era o egípcio. A história aqui, para a gente entender, ela começa exatamente com o espelhamento da história, não é? Do próprio nível lá de trás de Bereshit, onde esses personagens, eles são latentes e eles vão, então, espelhar uma próxima vida. Aí você vai perceber, então, não é, que esses personagens que são em reencarnações, veja,
Veja como a coisa casa, não é? Não é uma coisa assim inventada, olha, agora a gente decidiu fazer isso, é assim, não. Veja, a história, ela casa. Qual é a história? A Rava tem uma conversa com o serpente. O serpente, fantasticamente, cria a idolatria. Tanto a idolatria como os erros que seriam cometidos por Adão e Rava, só basta ver no nosso canal, essa questão da reencarnação dos patriarcas e do próprio Adão e Rava, porque cada patriarca vai representar um nível de Adão, assim como as matriarcas vão repetir a história do que aconteceu no Gan Eden. Então, veja, tudo se repete. Então, o que o serpente propõe para ela? Olha só, se você, o dia que você comer esse fruto, que são uma árvore de almas, por isso que o Zohar chama maçã de almas, aí a ideia, deixa eu só, tá vendo como que não dá para a gente ir com toda a força só para um caminho, a gente tem que, vez por outra, parar para explicar algum conceito a mais para vocês, exatamente por essa questão, não é? De ter que trazer para vocês, não é? Essa força da maçã, veja, olha, então essa maçã aqui está mais bonita, olha. Aí cita-se o fruto, que é tão discutido por aí, era uva, não é? Era outra coisa, não, era uma maçã. Qual a ideia da maçã? Da alma, que é comparada a uma maçã, né? A gente está vendo aqui uma maçãzinha, e aí a gente tem a ideia de que a sua pigmentação, a pigmentação da Torá, da própria maçã, tá vendo? Ela tem uma pigmentação, ó, é branca, às vezes verde, ó, pontinhos verdes, brancos e vermelho. Há uma matiz aqui. Qual é o sentido? É de que as pessoas nascem, não é? Com sistemas de perdão, ó, ainda que seu pecado seja vermelho como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. E tem a ver com as 3 colunas citadas pelo Zohar Kadosh na construção, não é, da árvore sefirótica. Então a gente tem um lado vermelho, que não é colocado aqui como um lado de Gevurah. Então as Gevurotes, o lado vermelho representa Gevurah. O lado, a parte, não é, do lado direito é verde, então simboliza ali uma questão, muitas vezes também simbolizada como algo, aqui não dá para mim tirar a parte do vermelho, senão eu não tenho uma delimitação ali para a coluna, né? Então ela vai ficar ali, ó, ela é branca, tá vendo? Branca, e ela também não é, uma construção aqui, ó, desse outro aspecto da coluna, que é verde. Eu estou aqui meio que puxando, né, na cabeça para lembrar se é verde ou branco, ou se é a central que é branca, mas eu acho que eu estou certo sim, ó, vermelha, verde aqui, e a branca é no meio. Então, veja, é um sistema, né? Às vezes, a gente troca, veja, são metáforas, a gente troca, né? Aqui vai ser branco, etc. Mas a ideia é que o branco está no meio, é a parte central, ou seja, nem o extremo para a condição humana do lado da Hesed é ideal, nem o extremo do lado esquerdo é ideal, mas o equilíbrio entre essas forças. Então, essa é a questão, veja. E essas cores são o que estão dentro do corpo de cada ser humano, de cada ideia. Se eu tenho mais, vamos lá, a coluna da esquerda, que é mais ampla, eu tenho mais Gevurah, como era o caso de Esav, que era ruivo, e aí ele era vermelho em Gevurah. Então, pessoal, olha, ele era todo peludo, não é literalmente peludo, mas tem a ver com rigor, não é? Ou ele poderia nascer mais Hesed, o que não é ideal também, porque a gente vê que Abraão era pura Hesed, mas ele teve que amarrar Yitzhak para fazer um sacrifício. E as possibilidades aqui, elas só podem existir através da linha central. Veja, que é uma metáfora exatamente para esses condicionamentos dentro da alma do ser humano. Então, a maçã, quando se fala dessa árvore, era porque as almas que iam vir para esse mundo, que vai ser o assunto da letra Rete também, elas foram mal condicionadas.
Muitas vezes você tem a relação sexual como só um ato de prazer, o que não pode deixar de ser algo bom para um casal único, né? Um homem deve ter uma única mulher, uma mulher deve ter um único homem. Essa é a ideia da questão, até padronizada pela questão de alma gêmea, né? E o sexo é bom entre o casal, desde o momento de que o homem deseje dar o prazer à mulher e vice-versa. As pessoas não estejam em recepção, né? Ou seja, o sexo é para recepção. Essa junção dessas almas, elas abrem uma porta para uma alma descer num útero feminino, independente da mulher ter a possibilidade de gerar ou não. A alma desce. Dependendo do tipo de energia envolvida na sexualidade, nasce uma alma boa ou uma alma ruim. Essa é a verdade. O fato aí vai aqui se capilarizar também por outras questões de alma, mas veja, a questão aqui é de alma. Por isso que o mundo está tão, né, tá tão desorganizado espiritualmente falando, porque as pessoas têm filhos de qualquer maneira. Então não há uma responsabilidade. Aí você pode falar, não, no caso, ou não. O casamento é um papel que foi criado há pouco tempo. Lógico que é necessário porque garante os direitos civis, tanto de um quanto de outro. É necessário na questão de você estar casado com a pessoa para garantir ali que o que a própria sociedade, o Estado garante para você, e muitas vezes as pessoas não fazem isso, elas acabam quebrando a Torá porque elas não respeitam como a Torá manda a lei do seu país. Isso é lei também. Veja, então, aqui, chegando a essa condição, a gente parte agora para outra. Veja como que a coisa não dá para a gente ir tão rápido, não é? Atropelar as etapas. Tudo bem. Agora, acho que a gente viu também várias pessoas encarnaram com a questão de Caim, Abel, a gente vai ter que poder entender isso um pouco melhor. Lembrando, né, que a gente está falando, voltando aqui um pouquinho, a gente está falando do nome Cora, né? Cora é o que? Cora é careca, né? Tá vendo? E, veja a contradição que parece, sem um bom entendimento da Torá, como as coisas ficam. Por quê? Enquanto o Esav era peludo, o Cora ele era careca, pelado, né? A história, a metáfora da história, ela vai se repetir exatamente lá na frente com a história de Eliarro. Veja, Eliarro, ele tem, então, um problema com 42 jovens que o chamavam de careca, né? Então, ele estava lá, ó, ele era careca, ó, tá aqui o careca, tá vendo? Pois bem, que se escreve como Cora, né? Qual era a ideia aqui? Por Cora, Moisés chegava, olha, deixa o cabelo crescer, porque tal dia você vai fazer o voto de Nazireu, então você deixa a barba e o cabelo crescer. Aí, aí ele fala assim, não passarás navalha na sua pele, pelo morto, etc, etc. Aí quando chegava perto de Yom Kippur, Moshe falava assim, ó, todos os sacerdotes vão ter que se lavar, raspar o corpo todo, para entrar e ficar separado 7 dias, etc., porque vai ser Yom Kippur. Então o sumo sacerdote se consagrará para salvar, para depois sair para consagrar o resto de Israel. O Cora, que tinha sido levantado como ajudante, mas ele queria ser sumo sacerdote, a gente vê o que o Cora representa à esquerda, careca, ele falou assim, chegou em casa, né, assim, meio confuso com a Torá. A Torá uma hora fala para deixar crescer, raspar, uma hora é isso, uma hora é aquilo, eu não entendo nada dessa Torá, estou tentando, eu sei que eu conheço a Torá, conheço a árvore sefirótica, talvez até melhor do que Moshe. Eu tenho 250 alunos, e ele chegou em casa, quando a mulher dele viu ele careca, ela começou a rir. Ela falou, agora o que Moshe inventou? Cora, você é um sumo sacerdote, você é um sacerdote, você tem um potencial incrível. O que ele inventou? Ele falou que agora tem que raspar o pelo todo do corpo.
E aí toda a mulher começou a rir. Foi daí que começou a surgir a questão lá da rebelião de Cora. E ele começou a ir na barraca de todo mundo, olha só. Agora você vê, olha para mim, tô careca, o Moshe mandou eu raspar minha cabeça, olha só. Que situação que eu estou vivendo. E além disso, ele começou a fazer mais relação de Moshe, né? E de Aharon, e, enfim. E isso foi se alastrando, se alastrando, se alastrando. Tinha um dos rebeldes, que eles se juntam lá com alguns rebeldes, mas um deles era Onam, se não me falha a memória. E ele foi lá na tenda de Onam, né? Só que o que aconteceu, a esposa do Onam, muito sábia, foi para frente da cabana, soltou os cabelos, veja agora o cabelo de novo, deixou tudo solto, que era costume, né? Cobrir a cabeça, usar lenço. Quando a comitiva de Cora chegou, eles viram aquela mulher com o cabelo descoberto na frente da... Ah, foi um horror. Não, não, não vamos nos aproximar. É pecado, é pecado, é pecado. Veja, olha a construção que é feita aqui. É pecado, e não foram. E ele se livrou. A ideia era você observar a história mais profundamente. Quem era a mulher de Cora? Seu desejo de recepção. Quem era a mulher de Onã, né, que sai e não respeita tantas regras literais da Torá e fica lá e salva ele? É exatamente isso, é o desejo dele entender mais profundamente essa Torá, conforme a gente tenta explicar aqui para vocês. Veja, Cora agora aqui, não é? Depois da gente contar esses dois pequenos midrashins, ele representa exatamente um sumo sacerdote careca, né? Que não tem nada a ver com careca em si. E tudo isso são as formatações da alma. Vamos perceber como tudo funciona, então. No Midrashim, diz que o Cora, ele queria tomar, não, Cora não, o Caim queria tomar a esposa exatamente de Abel, que nasceu com duas irmãs gêmeas. Isso também está codificado dentro da Torá, dentro de Bereshit. Quando, se eu me lembrar aqui, né, eu vou trazer aqui para vocês se eu achar o versículo também. Quando o Abel ele nasce aqui, ó, Et Caim, tá vendo? Então, o que significa? Ele nasceu com uma esposa. Quando o Abel nasce, ó, ele nasce com Et, né? Veja, este irmão e Et novamente, ou seja, ele nasceu com duas esposas. O Caim ficou com ciúme de uma das esposas, enfim, e ele vai pegar, ele mata também mais o Abel por causa para tomar essa esposa. Isso está na aula da reencarnação de Caim no nosso canal. Então ele rouba essa esposa. Então o que ele fez? Ele ficou com uma dívida. Porque ele também roubou a esposa. A outra situação que ele faz é que ele mata o próprio Abel, e aí vai estar simbolizado aqui por Itró, né, no caso da esposa, simbolizado aqui por, né, a morte pelo egípcio, e a questão dos ciúmes, porque o Abel ofereceu um holocausto ao Eterno e Caim morreu de ciúmes, porque Deus não aceitou o dele, mas aceitou o de Abel. Né? Quando você vai vendo toda essa história e vai fazendo a ligação dentro da Torá, por isso que a gente tem que estudar muito bem a Torá, antes de ele falar, não existe reencarnação, está falando besteira, estude bem a Torá, ande, não é com quem estuda a Torá para poder trazer para você um entendimento maior. Veja, não é só uma ideia, é toda uma complexidade, não é? Dessa questão. Então, veja, tudo isso vai estar condicionado o quê? Num espelhamento exatamente dentro da Torá. Quando a Torá ela traz ali, não é? A própria questão, você vai ter... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente.
Esse eu acho, né? Mas se eu não achar, eu falo por alto. E vocês podem ver depois lá no nosso canal. A própria questão, quando o Itró se apresenta para o Caim, ele tem ali dentro da construção, no texto, falando, olha, eu sou seu irmão, Caim. Tá lá, eu sou seu Arri. Ele não fala que ele fala, ó, eu sou uma reencarnação do seu irmão Caim. Só que, veja, as aulas estão lá no nosso canal, não é? Enfim, assim como vão estar lá as construções, não é? De toda a formatação do que a gente está falando aqui, toda a codificação. Veja, as aulas não são, enfim, uma simples, né, ideia, olha, eu acho que eu estou falando de reencarnação, eu acho que a Torá está falando isso. Não, a gente não acha, a gente tem plena certeza pela condição, não é, daquilo que é apresentado nos segredos da Torá. Então, enfim. Mas, pois bem, vamos continuar aqui então. Então está lá na nossa aula, basta você ver lá que você vai ver o segredo da Torá. Eu não estou conseguindo aqui, porque a ideia da aula nem era essa, digo para vocês, né? A gente está trazendo aqui o ensino anterior. Então, essa é a questão da reencarnação. O Yud, quando ele fala, olha, meu castigo será muito grande, a palavra castigo e o Kam, tá vendo? E o Kam, ele lembra e fala dessas 3 reencarnações que o pecado era grande, o castigo era grande, então o corpo, a alma, ela tinha que se dividir em várias partes. O que significa isso? Vamos parar para pensar, gente. Olha só. Inicialmente, Adão foi criado. Depois que o Adão foi criado, não é? Então, ele é dividido. Inicialmente, ele é dividido. Ele é um ser híbrido, né? Um híbrido. E aí ele é dividido. Então, ele é dividido em lado direito e lado esquerdo. No sistema ali mais básico da Torá, é que essa humanidade foi dividida, né? Então, a humanidade que foi dividida, agora ela se tornou plural, né? Então, a pluralidade tem a ver com o que a humanidade é hoje. Mas qual é a ideia, então, dessa pluralidade? É que o próprio Boré desejou, tá vendo, que os humanos fossem muitos, tá vendo aqui, ó, é uma multidão de seres humanos que foram divididos da onde? Foram tirados só de uma alma. A ideia, então, agora aqui, é a gente entender e perguntar qual era a religião do Mitzrayim, qual era a religião do Itró e qual era a religião do Cora. A religião os salvou ou a coisa foi diferente? Veja, o Itró, ele tinha pego a esposa, era uma parte da alma que tinha que pagar que ele tinha pego a esposa de Abel, era a mesma alma, era o mesmo Caim aqui, não é? A diferença até das letras dos nomes é que aqui tem um men, aqui tem um men, no nome Caim tem um num, né? Só reorganizar aqui, a gente vai ter o mesmo nome Caim, só que agora ele tem um men anterior ao num, mas é só para a gente entender. O próprio aspecto agora diz que o Itró, ele reencarna, ele também era um dos julgadores lá dos conselheiros do faraó, juntamente com Bilã e juntamente com o próprio Iov. Mas isso é uma outra história. E ele dá um bom conselho para a saída de Israel do Egito, da escravidão. O Bilã mandou cercar todas as fronteiras com feitiçaria, para não deixar Israel sair. E o Jó, ele falou simplesmente que não tinha opinião, não queria dar opinião, e lavou as mãos. E isso vai criar uma cadeia de consequências. Veja, então o Itró, no final, ele devolve a Tsípora, a sua filha, ele devolve para Moshe. Moshe, então, recebe, casa com ela. Há todo um esquema ali, ele não queria dar, vai ter toda uma formatação, mas no final ele cumpre e paga aquilo que ele tinha que fazer. Quando a Torá revela isso para ela, Moshe revela isso para ele da reencarnação,
Então ele vai falar, nossa, que Deus é como o Deus de Israel, como Deus é poderoso e maravilhoso, etc. Eu já vi isso várias vezes acontecer, quando a gente vê as coisas, os encaixes perfeitos que o Eterno faz. E a gente fica, olha, como pode? Isso é uma coincidência? Não é uma coincidência. Nada aqui é uma coincidência. Tudo é um espelhamento lá de trás, e todas as cobranças são para consertar, para você enxergar, porque como você iria enxergar, você é um livro, um filme, uma versão, né, do filme anterior. Qual parte da alma que te cabe é que tem que se descobrir. Então, veja, Itró, ele cumpre a entrega. O Mitzrayim, o que acontece? Moshe estava andando, viu um egípcio maltratando um judeu, né? Tem que se entender isso, a gente sempre entende isso. E ele mata o egípcio. Caiu por terra tudo que nós ensinamos sobre não matar. Moshe é um assassino, né? Lógico que não. O Moshe, ele olhou para dentro dele e viu esse aspecto, tá vendo? Do egípcio, que representa o quê? Malhut, que é o desejo de recepção. Então ele viu esse aspecto de Malhut e ele falou, olha, se eu continuar, porque eu também sou egípcio, fui adotado pelos egípcios, nessa condição de egípcio, eu não terei reencarnações, não serei nada na frente. Então, ele mata esse desejo interno da recepção e não mata um homem em si. Porque o fato de dois israelitas estarem brigando, o nome certo, Israel, é Israel, direto a Deus. Ou seja, não é Israel como as pessoas pensaram. Qualquer pessoa de Israel e qualquer pessoa do mundo pode ser direto a Deus, através também de compreensão desses termos que a gente está falando aqui. Porque qualquer coisa que seja diferente disso levará a pessoa a uma confusão mental em relação à Torá. E o que gerará nela o quê? Pontos de interrogações sérios. Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo por que eu rezo e continuo a sofrer. Eu quero ser feliz, etc. Quando, na verdade, a questão aqui desse Tikkun que aconteceu tanto com o Itró como o Mitzrayim, ele tinha que pagar com a vida essa ideia, por isso que tem essa coisa de Tikkun, reencarnação, não reencarnação, uns vão mais brevemente, outros não vão, apesar da gente não poder julgar, falar, olha, fulano de tal tem defeito físico, é cego, é surdo, ou é manco, sabe, porque cometeu um outro pecado na outra vida, a gente não pode fazer isso. É maléfico fazer isso. A gente não faz isso. Mas a gente sabe o segredo de que muitas dessas coisas acontecem. Por exemplo, uma pessoa pode nascer muda porque nunca falou de Torá, ou sem mão porque profanou uma Torá, não é o estudo da Torá, e vários aspectos. A gente vê casos até de sábios que foram avisados, olha, você está negligenciando os licudotes da Torá. Então você está deixando de ter um monte de ensinamento de Torá. É exatamente isso. Então, veja, a gente tem que pegar cada palavrinha e tem que extrair o máximo de entendimento. A outra questão que nós temos aqui é a questão de Cora, não é? Que foi o sumo sacerdote, que era o careca. Não é? Pois bem, Cora, ele veio para pagar a questão dos ciúmes que o Caim sentiu da oferta de Abel. O Abel, que era Moshe, ele se exaltou, levantou o rosto para Sheriná, assim, não é? Sempre devemos ficar humilde de cabeça baixa, e ele só tinha essa profanação, por isso que ele mesmo vai depois pagar isso, Moshe, servindo um jantar lá para o próprio Itró, etc. Enfim, tem toda uma questão, honrar o Itró ali naquele momento. Itró não, o Itró, isso. Então veja, todos esses aspectos, gente, ele nos leva a quê? Ele nos leva a compreensões muito profundas da Torá. Veja, a gente já viu que muitas pessoas
tem a sua formatação como Caim, a sua alma é de Caim. Isso não significa que ele não tenha como consertar. Por quê? Quando você lê a história da Torá, você vê que o Caim foi o primeiro Baal Teshuvá que existiu. Ele vai até o Eterno, pede desculpa, aceita a sentença, o erro é muito grande, ele acaba levando uma flechada, não é? E aí ele volta exatamente, olha isso, exatamente 7 gerações depois, se não me falha a memória, ou 70, não lembro, mas eu acho que sim, 7 gerações depois, enfim, depois tem que ver mais segredo. Mas é exatamente o que é descrito ali. Ele volta e reencarna nesses 3 personagens. Os 3 personagens contemporâneos, mas também são graus espirituais, mostrando tudo o que ia acontecer durante esse processo da alma desse ser humano nesse mundo. Veja, Mitzrayim paga, morre, e Tró ele conserta, e o Cora ele vai ter que reencarnar novamente. Né? Ele vai ter que reencarnar, porque ele vai vir agora na próxima reencarnação como Shamuel. A vida de Shamuel, o profeta Shamuel, que foi o final da era dos juízes na Torá, que foi o início dos reis, ele mesmo ele unge o primeiro rei de Israel, que era Shaul HaMelech, um grande cabalista inimaginável, tem que saber ler as histórias da Torá. E depois ele mesmo é quem vai ungir Davi Melech, tipo, era ruivo, né? Como diz o texto, Davi era ruivo, pequeno, magro e ruivo. Que era assustador, porque a questão do ruivo ali não era a questão que ele era realmente ruivo, mas a ligação a essa questão do vermelho de Esaú. E tem toda uma condição ali dentro da árvore sefirótica definida. Pois bem, agora que a gente entendeu tudo isso, num certo aspecto, que várias almas podem ser Itró, pode ser Cora, pode ser Mitzraim, porque existe uma paleta de cores, não é? E essa paleta de cores, ela não é a simbologia de toda essa degradê que a gente está vendo aqui dentro de cada ser humano e também da humanidade em geral. Ou seja, o Mitzrayim, que veio com a parte para pagar a morte, ele teve que morrer. Mas a questão aqui definida também ela é, lógico, dentro desse aspecto, mas ela também significa algumas questões. Veja, o caso de Tró, não é? Ele tinha mais a ver com questões de reparação a nível ali de esposa. Você pode perguntar, não entendendo muito a Torá, qual é o significado disso? Isso tem a ver com a letra Het. Veja, quando a gente vai levar aqui um pouquinho a simbologia, gente, depois a gente vai entender melhor, não é? A gente vai aqui, conforme o Borê for me dirigindo aqui nessa aula, e a gente vai criando aqui segundo a vontade dele. Veja, então, a gente tem, então, a letra que fala a questão de casamento, né, de almas gêmeas, que é a letra Het, que faz parte do nome de Cora também, veja. Então, a letra Het, ela tem uma simbologia de ser Cora, e ela também tem um numeral, não é? Ela tem um numeral 8. Numeral 8. E esse numeral 8 é exatamente onde a gente deve interpretar a questão da letra Het, veja, e a sua simbologia no estado sefirótico, ou seja, no estado também da alma do homem, que deve entender esse grau 8, porque o 8 ele representa exatamente a Sefirá de Biná. Se nós contarmos, não é? De Malhut para cima, opa, aqui a nossa multidão está aqui, vamos tirar, olha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, aqui nós temos aonde estava Itró. Itró era o nível de Neshama, no mundo de Neshama. Então, se ele era Neshama,
ele estava ligado a todo o nível superior, né, inimaginável, onde as pessoas, elas lendo a Torá muitas vezes, fora de um contexto original, elas não conseguem compreender. Então, veja, o Itró era o nível do Neshama, e todos nós, se construído, temos todos esses níveis. Eu diria até que esses níveis existem justamente dentro de todo mundo. Agora, qual Neshama da árvore da vida ou da morte? Porque existe 49 graus de pureza e 49 graus de impureza. O Cora, ele tinha ciúmes. E o ciúmes, ele tem a ver com essa parte central aqui da árvore, tá vendo? Que é o sistema emocional, essas 6 sefirotes. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, e Sod são níveis, na verdade, emocionais. E o que ele tinha que consertar? O seu ciúme. Então, ele era do nível de Rua. O mesmo ponto desses níveis são também mundos, né? Como a gente viu na aula de ontem. Então, ele estava no nível de Rua, ele tinha que consertar esse nível. Aí é que entra a história que a gente vai entender da questão da reencarnação. Como ele estava no nível, né, de cor, ele tinha que consertar aquelas 6 sefirotes. Já o Mitzrayim, ele era, onde o corpo morre, Malhut. Então, como Malhut, ele tinha que consertar o corpo, tá vendo? E aí ele acabava morrendo exatamente assim. Só que existe um grande segredo aqui. Vocês querem que eu conte? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Ninguém fica aqui nesse mundo. Todo mundo morre. Não se preocupe com essa coisa. O que tem que se preocupar não é com o processo do Mitzrayim. É se o Mitzrayim ele conseguiria chegar e consertar esses níveis que a gente tem aqui, que são também ligados a mundos, não é? Veja, então se eu tenho todo esse condicionamento, aqui eu tenho qual mundo? Neshama, um mundo da criação, onde eu vou, através dos meus estudos de Torá, do meu entendimento, no mundo de ou Beriá ou Briá, como é chamado, construir uma próxima reencarnação. Essa é a questão de Tró. O outro fator agora definido aqui é a questão do próximo mundo, que é um mundo de Rua. Veja, como a serpente enganou o homem, ela fez ele comer da maçã, Caim veio, a serpente criou a idolatria, porque ela falou, olha só, vamos ter uma conversa, Rava, lado da recepção, lado esquerdo, vamos ter uma conversa? Eu vou te apresentar aqui essa árvore de alma, a árvore do bem e do mal. A gente está falando do nome, né, de Cora, que está ligado ao nome Caim, etc. Toda uma construção. E sabe de uma coisa? Deus te enganou. Rava, uma mulher elevadíssima, o primeiro nível de alma, ó. Deus me enganou, surgiu a dúvida. Sim. Por quê? Ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Porque ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, qual era a ideia ali? Pare para pensar. Olha, Deus era um ser humano, que é o que as pessoas estão fazendo por aí. Antes de vocês, ele veio aqui primeiro, comeu dessa maçã e se tornou Deus. Veja, a idolatria surgiu. É o que mais é sintetizado aí, é que Deus é um homem. Ou uma coisa que é altamente proibida na Torá, não farás imagem do seu Deus. Não, ele é a imagem e semelhança do Deus de Israel. Olha, olha, olha. Tá vendo aí? Estão repetindo o mesmo processo lá de trás, que é o processo da idolatria. E aí, você está nesse processo emocional ainda? Está ainda comendo da maçãzinha do serpente? Vai então. A coisa não é fácil. Veja, então, Cora ele conserta, não consegue. Na verdade, Cora não consegue consertar. Ele tem depois que reencarnar como Samuel, como eu vou mostrar aqui para vocês.
E aí o Mitzrayim, que representa Malhut, tá vendo? Exatamente, Malhut, que é o nível de Nefesh. Então, veja, o nível de Nefesh. Então, a gente tem Rua, aqui tem Urua, né? E, na verdade, era para a gente botar aqui, ó, botamos o mundo, chamar, Beriá, Nefesh aqui, que é Malhut, Malhut já foi colocado, é o mundo de Nefesh, Nassiá, gente, deixa eu só consertar aqui, que eu dei uma confusãozinha aqui, ó, Asiá, mundo de Asiá, e o mundo do Uru aqui, na verdade, é o mundo de Yetzirá. Ficou de fora, não é? Um mundo superior, que é um mundo de Absolute. Mas veja só, todas essas histórias são construídas no mundo de Absolute. A gente está vendo subindo os degraus, 125 degraus de entendimento da Torá. Pois bem, a gente viu a letra a letra Het, que é uma Rupá, não é? E depois a gente vai entender melhor essa questão. A gente está vendo ainda a letra Het. Não é? A gente já viu a letra que tem a ver com idolatria, a letra Kuf e a letra Reish, que abraçaram a letra Shin. Vimos os cálculos da palavra Emet, etc. E agora a gente está falando da letra Het, que também haverá um embutimento aqui da questão da letra Tet. Então, veja, a simbologia aqui agora, ela é muito mais plena e muito mais exata para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. O esquema construído para a alma dentro da Torá, ela não envolve de forma nenhuma somente um grupo de pessoas, ela envolve toda a humanidade, porque toda a humanidade tem esse sistema. Tudo bem, alguns mais plenos, outros mais estão mais lá embaixo, etc. Mas lembrando que Israel, no nível que é citado na Torá, estava num grau, tá vendo? Exatamente, não é? Num grau exatamente 49 de tumá, de impureza. Enfim, então, veja, aqui a gente, vamos só botar o esquemazinho aqui para vocês, para a gente poder finalizar essa aula. Então, ó, o mundo de Asiá aqui, agora a gente tem, estou desenhando aqui com vocês, ó, os níveis para vocês poderem entender, tá vendo? Olha, e tudo isso aqui não é, um nível da construção da Torá, para que as pessoas possam compreender que todos nós somos uma única alma. Não tem questões raciais, né? Não tem questão de que fulano é melhor ou tem uma alma maior, todos estão realmente sentenciados no mesmo nível, e esse nível, não é para que a pessoa possa consertar. Ela não tem que consertar o erro de ninguém, né? As pessoas têm essa coisa, né? Que a gente tem que agora fazer profecias, vamos melhorar a vida de um, de outro. Não. Nós temos, não é verdade? Temos que ajudar a pessoa a entender a Kabbalah e a Torá. Isso é a única coisa que vai salvar a pessoa. Nos enganamos achando que é diferente disso, né? Olha o Cora olhando aí para você, ó. Então, veja, nos enganamos achando que é diferente disso. Por isso é que é preciso, não é, ter um entendimento muito real da Torá, desses aspectos da Torá, para que você possa realmente entender. Veja, um mundo de Neshama. Agora, a gente está acabando aqui a nossa aula. E aí, você gostou da nossa aula? Depois fala pra gente aí como que você gostou, se está sendo legal, se está dando para aprender. Ó, nível de Neshama, que é o nível de Biná, não é? Sendo definido aqui. Então, veja, todas essas construções que fizemos para nos levar exatamente para o entendimento do que é a Torá. A Torá está falando de árvore sefirótica, de almas, sobre questões de formatações das nossas almas, como tudo deve ser, não é? Tudo deve funcionar, como tudo deve ser condicionado. Pois bem, está ali, ó, a alma. Então, veja, ao mesmo tempo que eu entendo isso, não é? Eu estou vendo os mundos, não é? Chamado de Malhut. Aqui eu tenho o Yetzirá, que é também chamado
e representado pela letra ZA, Zerampin, tá vendo? Vamos botar aqui só para ficar um pouquinho mais completo. Ó, Zerampin, exatamente, não é? Esse nível aqui, ó, que a gente tem, ó, Zerampin, e o mundo aqui de Beriá, não é? Que é também chamado binário. Quando eu falo Zerampin, eu estou falando o quê? Eu estou falando de toda uma formatação de 6 sefirot, que são as 6 sefirot, como descritas aqui, ó, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzah, Od e Sod, que são os níveis exatamente, né, espirituais da coisa. Tá bom?